Olá, irmãos do canal Despertando para o Futuro. Muita paz e muita luz para todos. Irmãos, hoje eu venho com mais um vídeo, irmãos, que ficou para que eu postasse, falando da história dos livros. E eu já vou logo pedindo, deixe o positivo, para que mais pessoas possam ver esse vídeo, que eu sei que esse vídeo ele traz bons livros, e ele trazendo os bons livros, muitas pessoas também podem desenvolver a sua espiritualidade e estar ajudando o planeta a se elevar mais e mais a cada momento. Então, eu irei falar a história de cada livro, como esses livros entraram na minha vida, que para mim foi sempre colocado no meu caminho esses livros pelos meus amigos espirituais e pelos irmãos das estrelas, que eu sei que eles são muito maravilhosos, eles sempre quereram o bem de mim e sempre vão me querer o bem, e que eu faça o bem também por muitas pessoas. E primeiramente, irmãos, já vendo como os meus amigos espirituais, eles já estão aqui e estão pedindo que eu volte atrás em um pequeno relato do dia em que eu falei que já iria ser inventado e vai ser normal. Daqui 2 anos vai ser normal todas as pessoas falarem com seus entes queridos que já desencarnaram. Vai ser muito normal. Daqui 2 anos vai ser muito comum qualquer pessoa conversar com seus entes queridos que já desencarnaram. Então, veio essa pergunta, e hoje de manhã, eu fiz uma pergunta a um dos amigos espirituais, dos mentores espirituais. Eu fiz uma pergunta e essa foi a pergunta que eu fiz. E se muitas pessoas não acreditarem que nós poderemos, daqui 2 anos, fazer contato com os nossos, com os irmãos, poder nos comunicar com os nossos entes queridos que já desencarnaram, então a única resposta que veio até mim através dos mentores espirituais foi que as pessoas que não acreditarem é porque não tem fé em Deus. Eu falei, mas por que não tem fé em Deus? Porque as pessoas que não têm fé em Deus, elas acham que só as coisas ruins que são verdadeiras. As coisas boas, elas não vão acreditar que são verdadeiras. Como uma notícia dessa, é uma notícia muito maravilhosa, tem muitas pessoas por aí que não irão acreditar. Quando várias pessoas que fazem um trabalho de espiritualidade já estão falando, eu particularmente, eu acho que eu fui o primeiro aqui a divulgar no canal, e antes das outras pessoas, como serão passadas para elas também, eu acho que eu fui o primeiro a divulgar isso em um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás. Já tem quase uns 8 meses. Mas agora que está vindo a realidade, agora que vai vir a realidade de que isso será mesmo, irá acontecer mesmo. Os nossos amigos espirituais e os irmãos das estrelas, eles falaram que isso trará um grande progresso à nossa humanidade, ao nosso planeta. Então, daqui 2 anos, eles pediram para que eu reforçasse bastante, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir, que daqui 2 anos
Será comum a comunicação com os nossos entes queridos que já faleceram, que já estão no plano espiritual. Nós teremos uma grande comunicação através de um pequeno aparelho. Este aparelho vai ser um celular, vai ser como um programa de celular que vai ser colocado no seu celular e você poderá falar com os seus entes queridos que já desencarnaram. Então, isso que eles me responderam, que as pessoas que não acreditam é porque não têm fé em Deus. Se elas não têm fé em Deus, elas só irão acreditar nas coisas que é ruim. Elas só acreditam nas coisas que é ruim. Eu falei, mas isso, talvez a pessoa, talvez ela queira acreditar, mas o que acontecerão com essas pessoas que não querem crer nisso? Irmão, igual veio em mim as perguntas e depois veio as respostas dos nossos amigos espirituais, que foi: deixe o joio crescer entre o trigo. Depois nós colheremos o trigo e deixaremos o joio. Então, não tem mais resposta para isso. Então, eu já sabia o que era, como era isso. Eu sei que várias pessoas não vão acreditar. Então, igual eles falaram, porque não tem fé em Deus. Porque as pessoas que têm fé em Deus, eles creem nas coisas que são verdadeiras. E as pessoas que não têm fé só creem nas coisas ruins. Então, vamos continuar assim. Então agora eu irei falar do relato do como esses livros entraram na minha vida. E primeiramente, eu vou falar logo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como esse livro entrou na minha vida. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, entrou na minha vida há mais de 10 anos, que a minha esposa agora, a minha atual esposa, ela ganhou esse livro em uma casa espírita. Ela nem sequer folheou ele. Então, quando eu conheci ela, que eu comecei a namorar com ela, ela tinha esse livro, mas eu nunca tive interesse nenhum por esse livro. Então, nós nos casamos e nós viemos morar na minha casa, e com o passar do tempo, eu encontrei esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do guarda-roupa, irmãos. E acredite, quando eu vi esse livro, eu me apaixonei por esse livro, comecei a ler esse livro, irmãos, e eu li ele e parei. E falei, não, eu tenho que dar um jeito, eu vou correr atrás e descobrir mais coisas, mas eu fui. A minha mãe conheceu várias pessoas de uma casa espírita, e eu não vou divulgar o nome, porque não precisa, né? Mas aí então, minha mãe começou a ir nessa casa espírita, junto com meu pai, e então eles me convidaram, vamos nessa casa espírita, eu fui lá, mas, irmãos, vou me declarar, fui por curiosidade, irmãos, e eu gostei da doutrina, mas mais para frente eu vou falar por que eu não continuei na doutrina. Não vou, igual lá no centro espírita, muitas pessoas falam que futuramente precisamos de mais trabalhadores, não sei o que e tal, mas é por outra coisa que eu não fiquei lá. Então, depois eu vou divulgar por que é. Então, esse livro entrou na minha vida através da minha esposa. Através da minha esposa que esse livro entrou na minha vida. Eu sei que não foi nada em comum.
que isso foi dirigido tudo pelos os meus amigos espirituais, para que eu conhecesse essa doutrina. E através de conhecer essa doutrina, eu não peguei outros livros, fiquei só indo ao centro espírita e tudo mais. E então eu já comecei a pesquisar na internet, correndo atrás de várias pesquisas, vi bastante livros pela internet, áudios, livros, mas não me interessei por comprar livros. Então um dia eu fui fazer uma caminhada, eu sempre faço a caminhada, uma corrida à tarde. Ultimamente eu estou fazendo bastante corrida, eu corro muito à tarde. Então eu fui fazer uma caminhada e passei por uma rua e eu vi um livro jogado no lixo. Esse livro, eu só vi como é que era a capa e tudo mais, vi passando pelo meio-fio e nem dei muita importância. Então eu corri, irmãos, e eu sempre corro, eu sempre rodio por um lugar e passo ultimamente por outro, fazendo como se fosse um círculo. Então eu passei por outra rua, encontrei com um conhecido meu e nós ficamos conversando um tempo ali. Aí, depois desse momento, eu saí e mais à frente, eu vi o livro jogado no chão, irmãos. E, por coincidência, a capa era a mesma cor daquele livro. Então, eu continuei minha corrida. Eu sempre vou bem longe, é 10, 15 quilômetros que eu vou, e continuei com a minha corrida. Então, eu, terminando a minha corrida, eu vim subindo em direção à minha casa por outra rua, irmão. Já era outra rua mais longe. Então, em outra rua, eu vi o livro no chão, irmãos. E aí que veio na minha mente, eu falei, mas eu já vi esse livro pela terceira vez. Será que é o mesmo livro? Pela terceira vez, no meu caminho. Então, eu peguei esse livro e quando eu peguei esse livro, a primeira coisa que eu li na capa desse livro foi o que estava escrito na capa dele. Porque eu vi esse livro por 3 vezes no mesmo dia. Não é uma mera coincidência, irmãos. Então, na capa desse livro estava escrito: Quando a Vida Escolhe, de Zíbia Gasparetto, escrito pelo Espírito Lúcius. Irmãos, olha só o título desse livro: Quando a Vida Escolhe. Quando a Vida Escolhe. Será que a capa desse livro já não estava me dizendo nada, irmãos? Então eu peguei esse livro, eu retornei nos mesmos lugares onde eu tinha visto ele em antes, e para garantir se não era o mesmo livro. Irmãos, era o mesmo livro. Esse livro, as pessoas estavam pegando ele e jogavam na rua. Pegava num lugar e jogava no outro. Pegava no outro, jogava no outro. Esse livro já me disse tudo. Quando a Vida Escolhe. Então eu li, é uma grande história, uma história linda, uma história muito maravilhosa, irmãos. E eu gostei desse romance. É um grande romance, um livro muito maravilhoso, e essa entrada na minha vida não foi por acaso. Então, eu li esse livro e eu me interessei pela leitura, mas fazendo outros trabalhos, meditação, fazendo meditações, fazendo orações e outras coisas mais.
segurando os meus pensamentos e fazendo uma reforma íntima. E continuei. Então eu gostei do livro e comprei outro livro. Esse livro, eu comprei ele, irmãos. Mas eu li esse livro, Nada é por acaso. Irmãos, eu interessei por esse livro. Nem sei por que eu interessei por esse livro. Mas quando eu vi esse livro, que eu bati o olho, foi o primeiro livro que eu vi e eu já peguei. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Será que não tem tanto a ver com este outro livro? Quando a vida escolhe. Aí diz nesse livro, Nada é por acaso. Também é de Zíbia Gasparetto, irmãos. Eu bati o olho e interessei por esse livro. Li o livro, uma grande história, uma história maravilhosa. E fiquei, irmãos, bastante tempo sem ler livros. Fiquei bastante tempo sem ler livros. E eu acho que por isso que eu irei contar a história de outro livro. E, irmãos, como nós sabemos, particularmente, o que eu trabalho, o que eu ganho, é para despesa da casa, é para minha alimentação. Sou pobre, ganho muito pouco mesmo. Não tenho vergonha de falar isso. Então, teve um tempo que eu fiquei bem arrochado mesmo e eu comprei um único livro. Eu tinha comprado um único livro, não estava dando conta, irmãos. Não estava sobrando nada para mim comprar mais nenhum livro. Então, todos os dias eu faço as minhas corridas, as minhas caminhadas, e estava passando pela minha cabeça que eu precisava de alguma leitura. Então, eu passando por uma rua aqui do lado de cima, fica muito próximo à rodovia, eu nunca tinha ido correr naquelas bandas, irmão. Nunca tinha ido passar por aquele lugar. Então eu fiz a minha caminhada matinal por onde eu passava e resolvi, falei, vou passar um pedaço caminhando. E passei na rua de cima. Por quê? Não sei. Porque eu passei na rua de cima. Então, irmãos, bem próximo ao meio-fio, na beirada do asfalto, eu encontrei este outro livro, irmãos. Este outro livro. Aprendendo a gostar de si mesmo. Aprendendo a gostar de si mesmo. Então, eu vi esse livro jogado no chão. Eu falei, se o outro livro que eu achei não foi por acaso, esse também não é. Não pensei duas vezes. E peguei este livro. Irmãos, aprendi algo muito maravilhoso nesse livro. Aprendendo a gostar de si mesmo. É muito legal, irmãos. Muito maravilhoso. Recomendo para todas as pessoas que estão em um trabalho de espiritualidade, que estão em um desenvolvimento da espiritualidade. Leia esse livro. É muito importante na sua caminhada espiritual. Leia esse livro. Esses livros estão entrando na minha vida como uma coisa muito maravilhosa em minha vida. Cada livro tem um grande aprendizado e eu vou aproveitando o máximo que posso desses aprendizados. Então mais à noite, esse livro é muito pequeno, ele é bem pequenininho, tem poucas folhas, tem no máximo 59 folhas. Rapidinho eu li ele, eu aprendi muitas coisas com ele. Então, no outro dia seguinte, eu fui em uma praça aqui na minha cidade, do centro da cidade, eu fui em uma praça e lá eu encontrei um livro na praça, irmãos, jogado na praça, com a capa posterior
do lado, o lado já chama muita atenção, o lado posterior do livro. Eu vou mostrar esse livro, o lado posterior dele, que estava por lá de cima, em cima do banco, em uma praça, irmãos. E muitas pessoas passaram ali naquele momento, mas ninguém interessou pelo livro. Eu interessei muito pelo livro por causa desse lado posterior que estava para cima. A foto, nada mais, nada menos que Chico Xavier. Então eu me interessei demais por esse livro, vi e falei, não é uma coincidência. E nesse livro estava escrito o quê? O Plantão da Paz. Irmãos, um livro muito maravilhoso, muito glorioso, muito ótimo esse livro, irmãos. Ótimo, ótimo mesmo, irmãos. De cada livro a gente tira um grande aproveito. Então eu recomendo esse livro, O Plantão da Paz, de Chico Xavier também, irmãos. E, irmãos, eu já estava com uma boa concentração para a leitura, que eu li aquele outro livro muito rápido. Esse aqui tem 102 páginas. Li ele também bem rápido, irmãos. E aumentou muito a minha concentração desses 2 dias que eu li esse livro. Então, irmãos, eu resolvi ir comprar um livro aqui em uma loja específica aqui da minha cidade. Eu resolvi ir lá e comprar um livro. Então foi eu e minha esposa e nós ficamos lá um bom tempo escolhendo os livros, irmãos. E passava numa prateleira e olhava em outra. Aí então eu me interessei por um livro. Falei, esse aqui não foi recomendado à toa. E eu peguei esse livro e cheguei na fila para pagar, irmãos, mas a fila estava muito cheia de gente. E a minha esposa estava com muita pressa. Ela estava com muita pressa de ir embora. E eu falei, amor, será que... Desculpa, irmãos. Será que não dá para mim pagar esse livro, não? Eu preciso ler esse livro. Ela, não,